Olá, graça e paz, tudo bem? Eu sou o professor Armando Cruz e nós estamos no Cultura Desplugada. Sejam muito bem-vindos. Que todos conhecemos a primeira e a segunda carta aos Tessalonicenses é uma verdade. Porém, será que conhecemos a história que se refere a essas duas cartas do apóstolo Paulo aos cristãos da cidade de Tessalônica? É sobre isso que vamos falar hoje. Sejam muito bem-vindos ao Cultura Desplugada. Tessalônica é uma importante cidade portuária na região da Macedônia, no norte da Grécia. Essas cartas são conhecidas como primeira carta aos Tessalonicenses e segunda carta aos Tessalonicenses. A primeira carta aos Tessalonicenses, ela foi escrita por Paulo em um momento bem interessante, em sua segunda viagem missionária, provavelmente por volta do ano 50 depois de Cristo. Então, em sua segunda viagem missionária, provavelmente por volta do ano 50, Paulo escreve a primeira carta aos Tessalonicenses. Paulo tinha visitado Tessalônica pouco antes de escrever a carta, pregando o evangelho aos judeus na sinagoga local em Tessalônica, que hoje chama-se Salônica, não mais Tessalônica, mas ele pregava o evangelho aos judeus na sinagoga local e atraía muitos convertidos entre os gentios. Esta carta, ela é uma mistura de ensinamentos teológicos e também conselhos pastorais aos novos convertidos. O aconselhamento pastoral a novos convertidos é uma coisa que a igreja sempre prezou, desde o cristianismo primitivo. Então, há muitos conselhos pastorais para os novos convertidos em Salônica. Ele encoraja os cristãos, por exemplo, a manterem sua fé, a manterem o seu amor uns pelos outros, coisas que nos inspiram ainda hoje a mantermos nossa fé sempre viva e o nosso amor uns pelos outros, bem como esperar a volta de Cristo, pois já esperamos ansiosamente que Ele volte. Paulo também responde a algumas dúvidas que cristãos tinham sobre a morte e a ressurreição dos crentes. Isso também está registrado na carta que ele escreve aos Tessalonicenses, isto na primeira carta aos Tessalonicenses. Então agora, por que uma segunda carta? A segunda carta foi escrita pouco depois da primeira, não levou muito tempo, talvez um ano depois, estima-se. Ela aborda algumas questões específicas que surgiram na comunidade cristã de Tessalônica, como, por exemplo, a falsa crença de que o dia do Senhor já havia chegado e a necessidade de manter-se firme diante da perseguição. Este basicamente foi o assunto da segunda carta de Paulo. Nesta segunda carta que Paulo escreve a Tessalônica, provavelmente, como eu disse anteriormente, um ano depois da primeira, Paulo exorta os cristãos a continuarem trabalhando, mesmo que sendo perseguidos. Isso também é um desafio para o mundo hoje, continuarmos trabalhando, mesmo sendo perseguidos. E pede que o amor e a disciplina sejam mantidos entre os membros da comunidade. É uma coisa também muito interessante, que a disciplina e o amor sejam mantidos entre os membros da comunidade. É um belo conselho também para hoje. As duas cartas de Tessalonicenses são consideradas importantes e por várias razões. Elas são algumas das mais conhecidas, digamos assim, e das mais antigas cartas cristãs, e oferecem uma visão sobre crenças e práticas dos primeiros cristãos. Então é muito fácil conhecer como viviam os primeiros cristãos a partir de 1 e 2 Tessalonicenses. Além disso, elas abordam muitas questões que ainda são relevantes e importantes para os cristãos ainda hoje, como a importância da esperança, do amor e da perseverança na fé. As cartas de São Paulo aos Tessalonicenses também nos trazem algumas curiosidades e alguns personagens interessantes de serem mencionados, analisados, avaliados aqui nesse pequeno review sobre
as cartas de São Paulo aos Tessalonicenses. Embora essas cartas aos Tessalonicenses elas sejam relativamente curtas, elas contêm algumas curiosidades e alguns personagens bastante interessantes e curiosos. E aí eu vou citar aqui para vocês alguns deles. Se nós pensarmos, por exemplo, no próprio Paulo, que é citado como o apóstolo Paulo, que é o autor das cartas, ele em si já é um personagem de extrema importância e extremamente interessante. Ele é o autor dessas cartas, da primeira e da segunda aos Tessalonicenses, e ele visitou a cidade de Tessalônica durante a sua segunda viagem missionária. E ele estabeleceu uma comunidade cristã lá, porque Paulo, além de apóstolo, além de servo do Senhor, foi antes de mais nada um plantador de igrejas, um grande plantador de igrejas. Silvano e Timóteo também são mencionados, são personagens conhecidos e mencionados. Silvano, que nós também conhecemos hoje em dia por Silas, e Timóteo eram companheiros de Paulo na viagem missionária a Tessalônica. E eles também, além de serem companheiros de viagem, foram coautores de cartas de Tessalonicenses. Não sei se você tinha essa informação, mas eles também foram coautores de cartas aos Tessalonicenses. Os convertidos em Salônica, que foram muitos. Paulo se dirige, por exemplo, a um grupo de novos convertidos em Tessalônica, em suas cartas. Então, elas foram escritas essencialmente para grupos de gentios convertidos. Essas cartas encorajavam-os a permanecerem firmes na fé e crescer no amor e em santidade, como eu já mencionei aqui antes para vocês. Então, aqui vão alguns fatos curiosos sobre as cartas de São Paulo aos Tessalonicenses. Pega papel e caneta aí e anota as curiosidades das cartas aos Tessalonicenses. Curiosidade número 1. A carta de 1 Tessalonicenses é considerada uma das primeiras cartas do Antigo Testamento a ser escrita. Ela foi escrita provavelmente por volta do ano 50. Então, a primeira curiosidade é que uma das primeiras cartas do Novo Testamento a serem escritas por Paulo foi a primeira carta aos Tessalonicenses. Um outro fato curioso, outra curiosidade importante, é que a cidade de Tessalônica era um importante centro comercial e portuário na Grécia Antiga. Quando nós estudamos a história da Grécia Antiga, a história da igreja, nós podemos observar esses fatos. Ela também era conhecida por sua grande população judaica. Havia muitos judeus na cidade de Salônica, na Grécia. Os judeus gregos sempre foram uma comunidade muito expressiva, muito grande. E também muito grande a sua sinagoga, onde Paulo pregou o Evangelho. A segunda carta de Tessalonicenses é notável por incluir uma passagem muito interessante, que fala sobre o homem da iniquidade, que muitos estudiosos interpretam como uma referência ao anticristo. Quando nós gravarmos vídeos sobre o livro de Apocalipse e sobre as cartas às igrejas do Apocalipse, nós vamos aprofundar um pouco mais esse tema do homem da iniquidade. As cartas de Tessalônica, que é o que nós estamos falando hoje, enfatizam a importância da santidade, de se viver em santidade, do amor e da esperança na vida cristã. Paulo encoraja os crentes a se manterem fiéis a Deus, mesmo em meio a perseguições e as dificuldades. Pois as perseguições e as dificuldades que nós enfrentamos hoje não são muito diferentes das que Paulo enfrentou em sua época, das que os primeiros cristãos enfrentaram em sua época. Permanecer firme nas dificuldades, nas perseguições, é um desafio que vem desde os tempos antigos e perdura até hoje. Perdura inclusive como a cidade de Tessalônica, que existe até hoje. Está lá na Grécia, com uma população de cerca de 300 mil pessoas. A cidade é conhecida por ter uma rica história, uma rica cultura, incluindo ruínas romanas
e bizantinas, museus e festivais culturais muito famosos no mundo inteiro, não apenas no Mediterrâneo, mas no mundo inteiro. A Grécia foi um berço de cultura e civilização que inspirou povos no mundo inteiro. Então, não obstante, Tessalônica é uma cidade importantíssima dentro desse contexto. Se nós pararmos para pensar e falar, mesmo que de modo superficial, sobre a história e a cultura de Tessalônica, em todas as épocas, ou até na época de Paulo, nós vamos descobrir coisas muito interessantes. Tessalônica, que hoje chama-se apenas Salônica, era uma cidade, na época de Paulo, portuária. Já era uma cidade muito visitada por pessoas do mundo inteiro, localizada na região da Macedônia, no norte da Grécia. Durante o período em que Paulo escreveu as duas cartas aos Tessalonicenses, a cidade era uma das mais importantes da região. Então não era uma cidadezinha qualquer, era uma cidade extremamente importante. A cidade ela era uma espécie de centro comercial muito importante, localizada em uma rota comercial estratégica que ligava a Europa à Ásia. Ali estava Salônica. Além disso, Salônica era também um importante centro político e cultural de toda aquela região, com uma população, por exemplo, muito cosmopolita, como nós temos hoje nas grandes cidades. E era uma cidade muito cosmopolita, com muitos gregos, muitos judeus, muitos romanos, que viviam, trabalhavam, faziam negócios na cidade. Salônica também era famosa por sua produção de tecidos. Não sei se vocês têm essa informação, mas Salônica também era muito famosa pela sua produção de tecido e todos os produtos têxteis de alta qualidade, como o linho e a lã, eram produzidos em Salônica. A cidade também era conhecida por sua grande população judaica, isso eu já falei no início, e por sua sinagoga. A sinagoga era muito grande e a população judaica era muito grande em Salônica. E foi nesta sinagoga onde Paulo pregou o Evangelho. Se nós pensarmos de acordo com os Atos dos Apóstolos, com o livro de Atos dos Apóstolos, que eu aconselho todos a lerem Atos dos Apóstolos para começarmos essa jornada pelo Novo Testamento, Paulo visitou Tessalônica durante a segunda viagem missionária e ficou por lá cerca de 3 semanas, antes de ser forçado a sair por causa da oposição dos judeus locais, dos judeus da região. Então ele ficou lá 3 semanas, depois foi expulso da cidade, foi forçado a sair por sua pregação do Evangelho. Então, a partir dessa breve estadia, Paulo estabeleceu uma comunidade. Paulo só precisou de 3 semanas para plantar uma comunidade. Hoje a gente acha tantos empecilhos para fazer a obra do Senhor, tantos empecilhos para pregar o Evangelho, tantas dificuldades, tantas barreiras, tantas fronteiras. Paulo precisou de 3 semanas para implementar uma comunidade cristã em Tessalônica. E suas cartas para os Tessalonicenses indicam que a comunidade cristã era composta principalmente de gentios convertidos ao cristianismo. Que interessante. Ainda assim, a presença de judeus em Tessalônica era significativa, o que provavelmente, imagina-se que provavelmente, influenciou alguns dos temas que são abordados nas cartas de Paulo. Provavelmente isso tenha acontecido. Isso nos leva a pensar que em suas cartas aos Tessalonicenses, aos gregos em Salônica, Paulo enfatiza tanto a importância da santidade e da conduta cristã, em meio a uma cultura absolutamente pagã. Ele também exorta os cristãos em Tessalônica, os cristãos tessalonicenses, a permanecerem firmes em sua fé. O que hoje te impede de permanecer firme em tua fé? Mesmo em meio às perseguições e às dificuldades, Paulo exorta os cristãos de Tessalônica: permaneçam firmes. No geral,
Tessalônica foi uma cidade muito importante e influente na época de Paulo. E a presença do cristianismo ali deixou uma marca duradoura, sólida, indelével na história e na cultura da região, como deve ser a marca do Senhor nas nossas vidas. Deve ser um sinal duradouro, forte, firme, indelével. Na época de Paulo, a cidade de Tessalônica e toda aquela região tinha uma população absolutamente diversa, como temos hoje, uma sociedade absolutamente diversa, com religiões diferentes, com crenças diferentes, com línguas diferentes, com culturas diferentes, e o judaísmo, inclusive, era a religião mais importante em Tessalônica, com uma grande população judaica e uma sinagoga imensa. Isso já falei mais de uma vez aqui neste vídeo. Era uma sinagoga muito proeminente na cidade. Mas além disso, a cidade era habitada por muitos outros povos e por gregos pagãos, que adoravam diversos deuses e deusas da mitologia grega, não muito diferente de certos movimentos que vemos hoje, bem como seguidores de muitas outras religiões. Mas a marca de Paulo naquele lugar e a importância de suas cartas para a humanidade influenciam a nossa vida até hoje. A missão evangelística de Paulo em Tessalônica de pregar o cristianismo estabeleceu uma comunidade cristã em apenas 3 semanas naquele lugar. E de acordo com Atos dos Apóstolos, se nós lermos o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos compreender que alguns judeus e gregos se converteram ao cristianismo após ouvirem a pregação de Paulo, lembrando-nos que o nosso dever é anunciar, mas o convencimento vem do Espírito Santo de Deus. Lembremos sempre do que Paulo enfatiza nas cartas aos Tessalonicenses: santidade, amor, esperança e conduta cristã. É isso que nos encoraja a seguirmos firmes na fé, a seguirmos firmes na esperança e a seguirmos firmes no amor. Se você gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo, se inscreva em nosso canal, ative os sininhos para as notificações, é muito importante que você faça isso. Compartilhe com os amigos, com os vizinhos, com a comunidade, com a sua escola, com a sua faculdade. Muito obrigado a todos. Sigam também o nosso Instagram, @cultura.desplugada. Vamos desplugar nossa mente e mergulharmos mais profundamente nas Escrituras. Deus abençoe a todos.